Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte quando cheguei em casa depois de mais um dia de trabalho. Eu tinha 27 anos, era solteiro e servia ao Senhor na congregação cristã desde os 13, quando fui batizado. Sempre fui um jovem saudável, nunca tive problemas sérios de saúde, apenas aquelas gripes passageiras que todos enfrentam. Mas naquele dia, algo não estava certo. Sentia um cansaço estranho, como se o corpo pesasse mais do que o normal, e uma dor surda nas costas, perto da coluna, que não passava nem com repouso. No início pensei que fosse apenas tensão muscular, talvez por ter carregado algumas caixas pesadas no serviço. Tomei um analgésico, deitei-me cedo e tentei descansar. Mas a dor não melhorou. Pelo contrário, nos dias seguintes ela foi aumentando, como se algo dentro de mim estivesse inflamando. Comecei a notar também que ao tocar a região, sentia um pequeno nódulo duro e dolorido, bem próximo à coluna lombar. Foi então que o medo começou a bater à porta do meu coração. Naquela semana, durante o culto de quarta-feira, enquanto os irmãos cantavam os hinos, eu me sentia inquieto. A dor não me deixava concentrar nas palavras, e minha mente divagava entre a preocupação e a tentativa de confiar em Deus. Depois da pregação, o irmão que presidia o culto percebeu que eu não estava bem e se aproximou. Irmão, você está pálido. Está sentindo algo? Eu hesitei, mas acabei contando sobre a dor e o nódulo. Ele ouviu com atenção e com voz serena disse: Vamos orar. O Senhor conhece todas as coisas e tem poder para curar. Ali mesmo, no final do culto, ele impôs as mãos sobre minha cabeça e orou com fé. Eu fechei os olhos e senti uma paz estranha, como se uma força invisível estivesse me envolvendo. Mas mesmo assim, quando cheguei em casa, a dor persistia. Decidi então procurar um médico. O diagnóstico veio rápido, mas foi como um golpe. Depois de exames de sangue, uma biópsia e uma ressonância, o médico me chamou em seu consultório com um olhar sério. Você tem um plasmocitoma solitário, ele disse, apontando para as imagens na tela. É um tumor raro, formado por células plasmáticas, que geralmente aparece nos ossos. No seu caso, está localizado na vértebra lombar. Precisamos agir rápido. As palavras ecoaram na minha mente como um trovão. Tumor, vértebra, cirurgia, quimioterapia. Eu nunca tinha ouvido falar daquele nome, mas o médico explicou que, embora não fosse um mieloma múltiplo, uma doença mais agressiva, o plasmocitoma poderia causar fraturas na coluna se não fosse tratado. Ele falou sobre radioterapia, possíveis efeitos colaterais e a necessidade de monitoramento constante. Saí do consultório atordoado. Como um jovem saudável, que nunca tinha tido nada além de uma dor de cabeça, podia estar com um tumor nos ossos. No caminho para casa, as lágrimas começaram a cair. Não era medo da morte, eu sabia que minha vida estava nas mãos de Deus, mas era o peso da incerteza, o receio do sofrimento, a ideia de que minha rotina seria virada de cabeça para baixo. Quando cheguei em casa, minha mãe já estava esperando, preocupada. Ela viu meu rosto e soube que algo grave havia acontecido. Contei tudo e ela, com os olhos cheios d'água, segurou minha mão e disse: Filho, Deus não nos desampara. Vamos jejuar e orar. O Senhor é o mesmo que curou o paralítico, que abriu os olhos do cego. Ele tem poder. E foi o que fizemos. Naquela noite não jantamos. Ficamos de joelhos no quarto, clamando a Deus. Minha mãe orava com lágrimas, pedindo misericórdia. Eu, por minha vez, não conseguia encontrar palavras. Só conseguia repetir: Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Mas se não for, dá-me força para passar por isso. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou entre os irmãos da congregação. Muitos vieram me visitar, trazendo palavras de ânimo e orando por mim. O irmão que presidia a congregação local me chamou em particular e disse: Não tenha medo. Deus permite essas coisas para nos aproximar dele. Vamos confiar. A data da cirurgia foi marcada para dali a 2 semanas. O médico disse que era necessário remover parte do tumor para evitar que ele crescesse e fragilizasse a vértebra. Mas, dentro de mim, havia uma luta. Eu queria acreditar que Deus poderia me curar sem precisar passar por tudo aquilo. Porém, ao mesmo tempo, sabia que se fosse da vontade dele, eu teria que enfrentar a operação. Na véspera da cirurgia, fui ao culto de sábado com um coração partido. Não conseguia cantar, não conseguia me concentrar. Só conseguia pensar na agulha que seria inserida nas minhas costas, na possibilidade de complicações, na recuperação dolorosa. Quando chegou a hora da oração final, o irmão que presidia pediu que todos os presentes orassem por mim. Foi um momento que nunca esquecerei. Dezenas de vozes se uniram em súplica. Alguns choravam, outros clamavam com fé. Eu estava de joelhos com as mãos tremendo, e senti algo estranho acontecer dentro de mim.
Não era uma emoção passageira, mas uma certeza profunda de que Deus estava ali, ouvindo cada palavra. Quando o irmão impôs as mãos sobre mim e orou com autoridade, dizendo: Senhor, se é da tua vontade, cura este irmão agora mesmo, para a tua glória. Senti um calor percorrer meu corpo, como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por mim. Naquele exato momento, a dor que me acompanhava há semanas simplesmente desapareceu. Não foi uma melhora gradual, mas algo instantâneo. Levantei-me surpreso, e toquei o local onde antes sentia um nódulo. Não havia mais nada. Só a pele lisa. Meus olhos se encheram de lágrimas, e eu olhei para os irmãos, sem acreditar. A dor foi embora. Houve um silêncio de alguns segundos, seguido de exclamações de louvor. Alguns irmãos começaram a chorar de alegria. Outros glorificavam a Deus em voz alta. O irmão que presidia, com os olhos brilhando, disse: Isto é obra do Senhor. Aleluia! Mas mesmo com aquela experiência tão real, ainda havia dúvidas. Será que era só alívio temporário? Será que o tumor ainda estava lá? Decidimos então que eu faria novos exames antes da cirurgia marcada para o dia seguinte. Na manhã seguinte fui ao hospital com minha mãe. O médico, ao me ver, perguntou por que eu estava tão calmo. Contei o que havia acontecido no culto. Ele ouviu com ceticismo, mas pediu que fizéssemos uma nova ressonância antes de qualquer procedimento. Quando os resultados saíram, o médico ficou boquiaberto. O nódulo havia sumido. Não havia mais sinais do plasmocitoma na vértebra. Os exames de sangue, que antes mostravam alterações, agora estavam normais. Ele olhou para mim e disse: Não tenho explicação médica para isso. Mas se você diz que foi uma cura divina, eu acredito. A notícia se espalhou rapidamente. Quando cheguei à congregação no domingo seguinte, os irmãos me receberam com abraços, lágrimas e muitos glória a Deus. O irmão que presidia subiu ao púlpito e contou o testemunho para todos, enfatizando que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje, não por mérito nosso, mas pela sua misericórdia. Nos meses que se seguiram, continuei fazendo acompanhamento médico e todos os exames confirmaram. Não havia mais nenhum vestígio da doença. Os médicos disseram que era um caso raro, quase inexplicável, mas para mim e para os irmãos da congregação, não havia dúvida, havia sido um milagre. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus usou aquela prova para fortalecer minha fé. Aprendi que mesmo nos momentos de maior angústia, Ele está conosco. Não foi fácil. Houve noites de choro, momentos de desespero, perguntas sem resposta. Mas Deus nunca me abandonou. Ele ouviu o clamor do seu povo, atuou com poder, e hoje posso estar aqui, saudável, para dar este testemunho. Não foi pela minha justiça, nem pela minha fé, que muitas vezes fraquejou, mas pela graça do Senhor. Ele é fiel. Ele cura. Ele ouve as orações dos seus servos. Que este testemunho sirva para encorajar aqueles que estão passando por lutas. Não importa quão grande seja o problema, quão impossível pareça a situação, Deus tem a última palavra. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E se Ele operou este milagre na vida de um jovem simples como eu, pode fazer o mesmo por você. A Ele seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Quando o irmão terminou de ler o testemunho na reunião dos jovens, um silêncio profundo tomou conta do salão. Não era aquele silêncio constrangido, mas aquele que vem quando o Espírito Santo está falando ao coração de cada um. Muitos baixaram a cabeça, outros enxugavam as lágrimas com o lenço ou a manga da camisa. Uma irmã, que havia perdido o marido para um câncer agressivo alguns anos antes, levantou-se devagar, como se carregasse um peso nas costas, e disse com voz trêmula: Irmãos, eu também clamei a Deus por um milagre. Mas o Senhor não atendeu como eu queria. Porque em alguns casos Ele cura e em outros chama para si. A pergunta ecoou no ar, e todos os olhos se voltaram para mim. Não tinha uma resposta pronta, mas o irmão que presidia, homem de muita experiência e temor a Deus, se aproximou dela e colocou a mão em seu ombro. Minha irmã, ele começou, Deus não é injusto. Ele não faz acepção de pessoas. A diferença não está no amor dele por nós, que é o mesmo para todos, mas no propósito que só ele conhece. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes para que o Senhor tirasse o espinho da sua carne, e a resposta foi: a minha graça te basta. Às vezes, a cura que precisamos não é do corpo, mas da alma. Às vezes, o milagre não é a vida prolongada aqui, mas a vitória sobre a morte pela fé em Cristo. O seu marido não foi tirado de você por crueldade, mas porque o Senhor o chamou para o descanso eterno. E um dia, se formos fiéis, nos encontraremos todos lá, onde não haverá mais dor, nem luto, nem doença. As palavras dele não tiraram a dor da irmã, mas trouxeram uma paz que só vem do alto. Ela sentiu, enxugou mais uma lágrima e sentou-se.
Eu, que havia passado por aquela prova, entendi naquele momento que o milagre não era só a cura física, mas a maneira como Deus usa até as coisas que não compreendemos para nos aproximar dele. Nos dias que se seguiram, muitos irmãos vieram me procurar para ouvir mais detalhes. Alguns traziam familiares doentes, outros vinham com suas próprias lutas, dores nas costas que não passavam, depressão que apertava o peito, filhos que se afastavam do caminho. Cada história era um peso, mas também uma oportunidade de levar aqueles corações aos pés do Senhor. Uma tarde depois do culto, um casal idoso me chamou num canto do pátio da igreja. O irmão seguiu minha mão com seus dedos trêmulos, marcados pela artrose, e disse: "Filho, nós oramos por você todos os dias. Minha esposa e eu nos ajoelhávamos aqui mesmo, neste banco, e pedíamos a Deus que lhe desse forças. Não sabíamos se ele ia curar, mas sabíamos que ele ouve. Agora queremos que você ore por nós." A irmã, ao lado dele, baixou a voz: "Meu marido tem um problema no coração. Os médicos dizem que qualquer esforço pode ser perigoso. Mas nós confiamos que, se for da vontade de Deus, ele pode fortalecê-lo." Ajoelhei-me ali mesmo, no chão de cimento frio, e eles colocaram suas mãos sobre a minha cabeça. Não eram palavras bonitas que saíram da minha boca, mas um clamor sincero: "Pai Celestial, olha para estes teus servos. Eles têm te servido por tantos anos, têm sido fiéis nas provações. Senhor, se for da tua vontade, fortalece o coração deste irmão. Dá-lhe saúde para que possa continuar a te louvar aqui na terra. Mas, acima de tudo, dá-lhes paz, porque sabem que esteja ele aqui ou contigo, ele está nas tuas mãos. Em nome de Jesus, amém." Quando levantei, o irmão me abraçou com força, como se quisesse passar para mim um pouco da sua fé acumulada em décadas de caminhada. "Obrigado, filho. Não é a cura que nos salva, é a fé. E a fé nós já temos." As semanas passaram, e a notícia do testemunho se espalhou não só entre os irmãos da nossa congregação, mas também em outras cidades. Um dia, recebi uma carta de uma irmã de uma congregação distante, escrita à mão com letras miúdas e tremidas. Ela contava que o marido estava com um câncer avançado e que, ao ouvir o meu testemunho numa gravação que lhe haviam enviado, eles decidiram jejuar e orar por 3 dias, pedindo a mesma misericórdia. "Não sabemos ainda qual será o desfecho", escreveu ela, "mas sentimos uma paz que não vem deste mundo. Obrigada por compartilhar sua história. Ela nos deu forças para continuar a confiar." Aquilo me fez refletir. Quantas vezes nós, na nossa limitação, achamos que o testemunho só serve se o final for feliz aqui na terra? Mas a verdade é que o testemunho não é sobre o resultado que nós queremos, é sobre a fidelidade de Deus em todas as coisas. Seja na cura, seja na força para suportar, seja na esperança da vida eterna. Um domingo, durante a ceia, enquanto o pão era partido, lembrei-me daqueles dias no hospital, quando não tinha forças nem para segurar um copo d'água. Agora estava ali, de pé, participando do memorial do sacrifício de Cristo. O irmão que servia o pão olhou nos meus olhos e disse: "O corpo de Cristo, partido por ti." E naquele momento entendi mais uma vez: a maior cura não é a do corpo, mas a da alma. Jesus não veio apenas para sarar doenças, mas para nos dar vida, vida abundante, vida eterna. Quando o cálice passou pelas minhas mãos, bebi daquele suco de uva pensando em tudo o que o Senhor havia feito. Não era só a lembrança da minha cura, mas de todas as vezes em que Ele me sustentou quando eu não tinha forças. Das noites em que, mesmo com medo, eu abria a Bíblia e lia: "Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá." Salmo 55, 22. Das manhãs em que, apesar da fraqueza, eu me arrastava até a reunião porque sabia que ali, entre os irmãos, eu encontraria ânimo. Certa vez, um irmão novo na fé me perguntou: "Como você soube que ia sarar?" Eu balancei a cabeça. Não sabia. Muitas vezes pensei que não ia. Mas uma coisa eu sabia, que sarado ou não, eu pertencia a Deus. E isso bastava. Ele ficou quieto, como se mastigasse aquelas palavras. Depois confessou: "Às vezes, tenho medo de não ser forte o suficiente para passar pelas provas." Eu coloquei a mão no ombro dele e respondi: "Ninguém é. Mas Deus é. E Ele não nos deixa sozinhos. Quando você não tem forças, Ele te carrega. Quando você não tem palavras, Ele intercede por você com gemidos inexprimíveis. A força não está em nós, está nele." Com o tempo comecei a entender que o milagre não tinha sido só para mim. Era como se Deus tivesse usado minha vida para mostrar aos irmãos que Ele ainda age, que ainda responde às orações, que ainda se importa com cada um de nós. Não era sobre eu ser especial, mas sobre Ele ser poderoso. Não era sobre minha fé, mas sobre sua fidelidade. Uma irmã, que havia se afastado da congregação por causa de uma decepção, voltou após ouvir o testemunho. Ela me procurou chorando e disse:
Eu pensei que Deus tinha me abandonado. Mas quando ouvi sua história, entendi que Ele nunca me deixou. Só estava me chamando de volta. Ajoelhamos juntos ali mesmo, no corredor da igreja, e ela orou com lágrimas, pedindo perdão por ter duvidado. Não havia julgamento, só alegria, e a alegria de ver uma ovelha que voltava para o aprisco. Às vezes, ainda sinto dores no lugar onde o tumor estava. Não é nada grave, só uma lembrança de que aquele corpo, mesmo curado, ainda é frágil. Mas toda vez que sinto isso, agradeço. Porque aquela dor me faz lembrar de que Deus me deu uma segunda chance. Não para viver para mim mesmo, mas para servi-lo, para amar os irmãos, para dar testemunho dele. Uma noite, enquanto lia a Bíblia, deparei com o Salmo 116. Amarrei-me a ti, ó Senhor, porque tu me ouviste e me libertaste. As cordas da morte me cercaram, e as angústias do inferno me acharam. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. V1, 4. Aqueles versículos pareciam ter sido escritos por mim. Fechei os olhos e orei: Senhor, eu não merecia nada disso. Mas tu, na tua bondade, me deste não só a cura, mas a oportunidade de te conhecer mais. Que eu nunca me esqueça do que fizeste. Que minha vida seja um canto de gratidão a ti. Hoje, quando vejo irmãos passando por provas, seja uma doença, uma perda, uma luta financeira, procuro não dar respostas prontas. Em vez disso, sento ao lado deles, ouço suas dores, e lembro-os de que Deus não mudou. Ele é o mesmo que sarou o cego de nascença, que ressuscitou Lázaro, que acalmou a tempestade. Não prometo que a prova vai passar amanhã, mas garanto que ele está no barco com eles, mesmo quando as ondas são altas. Uma vez, um irmão me disse: às vezes, sinto que minhas orações não passam do teto. Eu sorri e respondi: elas não precisam passar do teto. Precisam chegar ao coração de Deus. E Ele ouve, mesmo quando a resposta demora, mesmo quando não entendemos. A fé não é ver a escada, é subir o primeiro degrau mesmo no escuro, sabendo que Ele está lá em cima, com a luz acesa, esperando por nós. Numa das últimas reuniões de oração, um jovem levantou a mão e pediu: irmãos, peço que orem por minha mãe. Ela está com uma doença nos rins, e os médicos dizem que precisa de um transplante. Mas nós não temos condições. O irmão que liderava a oração pediu que todos se ajoelhassem. E ali, entre suspiros e lágrimas, clamamos a Deus por aquela família. Não sei qual será o desfecho dessa história. Talvez Deus cure de forma sobrenatural. Talvez Ele abra portas para o transplante. Talvez, no seu infinito amor, Ele a chame para si. Mas uma coisa eu sei: aquele jovem saiu dali com o coração mais leve, não porque a situação tinha mudado, mas porque ele tinha colocado o fardo nas mãos do Senhor. Às vezes, quando estou sozinho, penso em como seria minha vida se aquele diagnóstico tivesse sido diferente. Se Deus tivesse permitido que a doença seguisse seu curso. Mas então me lembro das palavras do apóstolo Paulo: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Filipenses 1:21. Seja aqui, seja na eternidade, estamos nas mãos dele, e não há lugar mais seguro. Hoje, quando canto os hinos na congregação, especialmente aquele que diz: Deus é fiel, Deus é amor, Deus não muda, é sempre o mesmo, sinto uma emoção que vai além das palavras. Porque não é só uma letra, é a minha história. É a história de milhares de irmãos que, ao longo dos anos, experimentaram a mesma fidelidade. Que este testemunho não seja apenas sobre uma cura, mas sobre um Deus que não desampara os seus, que não abandona a obra das suas mãos, que ouve o clamor dos humildes e age em favor daqueles que nele confiam. Se você está lendo isto e passa por uma prova, não desanime. Deus não se esqueceu de você. Ele sabe o seu nome, conhece a sua dor, e tem um propósito que vai além do que seus olhos podem ver. Confie nele. Entregue-se nas suas mãos. E mesmo que as lágrimas molhem seu travesseiro à noite, cante como o salmista: mas eu confiarei em ti. A ele, somente a ele, seja dada toda a glória pelo que fez, pelo que faz, e pelo que ainda fará. Amém.